onde nunca a nossa geração, nunca esses tempos modernos testemunharam tantas perdas por causa de um vírus que atacou toda a humanidade. Então nós vamos fazer agora, vamos continuar, nós vamos fazer agora um exercício para continuar estudando o Evangelho de Marcos, capítulo 9. Eu quero convidar vocês a andarem junto. Nós vamos andar com Jesus nesse capítulo. Vamos nos ver assim. Quando a gente vê tanta dor, quando a gente vê tanto sofrimento, Jesus toma os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva eles ao Monte da Transfiguração, chamado Monte da Transfiguração depois. E ali então Jesus se transforma, Jesus se transfigura, seria como uma imagem do céu. E é bom fazer esse exercício que Jesus traz ali, aquela realidade que Jesus trouxe para eles experimentarem essa visão do céu. E aí Pedro, por ele ficava lá, ele queria sair, ele esquecer toda a dor, esquecer todos os problemas, as perseguições, vamos fazer barracas aqui, vamos ficar aqui. Então depois Jesus, não, vamos descer. E quando eles estão descendo, já tem uma confusão, as pessoas já estão discutindo por algum problema. E aí não souberam responder aos discípulos dele, não souberam dar conta, E ele pergunta, que geração de pouca fé, até quando ele vai estar ali junto? Então alguém da multidão se levanta e diz, é que eu tenho um filho e ele é possesso, e esse demônio constantemente o joga no chão e quer matá-lo. Então Jesus olha para aquele homem e vê a dor daquele homem. A gente precisa pensar que Jesus está olhando as dores. Jesus está olhando as dores do mundo, Jesus está olhando também as nossas dores. E aí ele diz assim, trazei-me um menino. Trazei-me um menino, Então, Jesus fala assim, ele fala para Jesus, se tu podes me ajudar, tu me ajude, E Jesus disse assim, se podes, sim, se pode, tudo é possível ao que crê. E aquele homem disse, então me ajuda na minha falta de fé, porque eu não tenho, não é? E Jesus então ordenou que aquele espírito saísse do menino e imediatamente aquele menino caiu como se tivesse, alguns pensaram até que o menino tinha morrido, mas então Jesus tomou ele pela mão e ergueu ele. E ele ficou curado. E aquelas pessoas perguntaram, os discípulos perguntaram, por que não puderam expulsar, Então Jesus disse, por falta de oração, não é? Algumas outras versões dizem, acrescentam jejum, mas algumas mais recentes só colocam oração. Então esta foi a parte assim que nós olhamos Jesus, ele olha a dor. Ele poderia dizer, Jesus, será que não saberia dizer desde quando aquilo acontecia? Então nós trazemos também algumas dores que ele nos pergunta para nós responder para ele, Quanto tempo isso acontece contigo? Quanto tempo tu ainda sente isso? E então a gente tem que falar para Jesus, a gente tem que dizer para Jesus o que é que nos aflige, para que nós possamos ser curados. Vamos continuar andando então. Aí Jesus fala para eles da sua morte e ressurreição. E aí é uma discussão também deles quererem saber quem é o maior no reino dos céus. E também é uma pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos quando a gente vê grandes pregadores,
Quando a gente vê pessoas orando, que nós pensamos assim, não, a oração da Rejane é mais eficaz, a Rejane tem mais fé, a Rejane ora com mais ardor. Poderia ser alguma coisa só para exemplificar assim, né? Então Jesus chama os 12, coloca eles sentados e ele também traz uma criança no meio, né? E ele diz assim: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e que sirva a todos. E a criança, ele diz: quem receber o reino de Deus como esta criança, recebe a mim. Não, recebe a mim. Mas quem não receber, né, é como se estivesse rejeitando também o Senhor. Então, o que nos chama a atenção aqui é de servir. E não é uma resposta que nós gostaríamos, muitas vezes gostaríamos de obter, não é? Servir. Estamos cansados, estamos com problemas, mas vamos servir. Eu vi a Melinha relembrando do bolo, coisas pequenas, coisas grandes, coisas simples, né, de fazer, que demonstram também servir. Seja o primeiro a servir, quem quiser ser o primeiro. E após, então, a gente está quase terminando, né? Jesus falando que era importante que as pessoas pudessem estar fazendo as coisas no nome dele, se estão fazendo as coisas no nome dele, que não está trazendo divisão. A outra parte, então, finalizando o nosso andar, né? Estamos andando com Jesus. Finalizando, ele diz que devemos ter cuidado com aquelas coisas que nos causam tropeços. E nós devemos examinar e voltar e pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração sobre as coisas em nós que podem estar causando tropeço. E a pergunta é para cada um de nós: o que é em mim que pode estar causando tropeço para que a outra pessoa conheça e se aproxime de Jesus? E por fim, ele então nos diz que o sal ele tem valor, mas quando ele ainda tem gosto, mas se ele se tornar insípido, não há como lhe restaurar o sabor. E nós somos como o sal da terra. Então essa é a caminhada que nós fizemos no dia de hoje. E eu quero destacar então essa parte que Jesus diz, né? Que ele pode todas as coisas, que nós devemos crer nele. E que Deus nos abençoe e traga a cada um a paz e que continuemos em oração, porque é isso que ele pede que nós façamos, que nós oremos.